Olá, irmãos. Que bom estar junto com vocês em mais uma oportunidade. Com os irmãos aí de São Joaquim, das duas igrejas, né? Tenho visto vários irmãos aí da região também, outros de mais longe. Grande prazer estar convosco nessa noite, nesse domingo, onde nós podemos, de fato, proclamar a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos mais uma vez as orações pela nossa família aqui em Manaus e também pela obra de Deus aqui na cidade e na região metropolitana. E graças a Deus, todas as informações, né, que foi dada em alta escala nos meses anteriores, já está mais tranquilo agora. E esperamos que continue assim, sempre caindo essa taxa de transmissão e para dar mais tranquilidade à igreja e ao povo em geral, né? Muito bem. Nessa noite de domingo, onde muitas pessoas estão lembrando, né, do domingo de Páscoa, e nós gostaríamos de pensar um pouquinho, de fato, naquilo que o irmão Isaac estava comentando, que a nossa vida, rapidamente, ela pode mudar a situação, e as pessoas estão bem, acometido do vírus, ficando positivo, e tão rapidamente muda, né, de fato, o estado de saúde. E pensando em saúde, eu estava ouvindo o irmão Isaac fazer a abertura com uma voz firme, né? A gente fica tão agradecido a Deus em saber que o Senhor, de fato, tem atendido as orações do povo de Deus. O irmão está tão bem hoje, né? Dessa questão pulmonar. Muito bem. Em todas as informações que nós temos ouvido aí na mídia em geral, a gente chega e fica pensando, por que algo de errado tem acontecido? Não só numa região, não só num país, mas no mundo inteiro. Por que algo de errado tem acontecido? Isso tem, esses dias, falado muito ao meu coração e eu tenho pensado bastante acerca da queda do homem. E considerando esse assunto da queda, nós depois podemos pensar na redenção do homem, tirando desse estado de queda, de ruína. Por isso, hoje, podemos pensar nesse domingo da vitória, onde o Senhor Jesus, de fato, saiu vitorioso sobre a morte. E por isso, muitas pessoas em muitos lugares têm comemorado, de fato, o domingo de Páscoa, né? Mas pensando na queda, algo deve nos chamar a atenção, que o Senhor não fez as coisas como nós temos presenciado no dia a dia, no que diz respeito a tanto mal, a tanto pranto, a tanto choro. Deus não fez as coisas assim. Deus não fez o homem, o ser, imagem e semelhança dele, para viver uma vida de sofrimento, uma vida de separação, não. Só para nós ter uma noção que o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, quando estava aqui, ele não ficava satisfeito com a morte, de forma alguma. Ao ponto que até mesmo na morte de Lázaro, ele demonstra o seu sentimento de tristeza, ele chora, né? Ele chora. E vemos situações nas Escrituras onde o Senhor Jesus, ele tira o estado mortal, dando vida de volta às pessoas. Temos observado isso nos evangelhos. Então, o Senhor, nosso Deus, ele não fez o homem para esse sofrimento. Interessante, quando nós lemos o início de tudo, em Gênesis 2, e versículo 16, eu vou ler aqui. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, no versículo 16 de Gênesis 2. Então, vamos trazer isso para a realidade, né? Nós tentarmos entender um pouquinho. Às vezes, as crianças ouvem
nas escolas bíblicas, na escola dominical, esses assuntos da criação. Mas, às vezes, são coisas que nós vamos ouvindo e, às vezes, vamos passando sem meditar nisso, né? Aqui nós temos como que uma ordenança, como que um mandamento positivo da parte de Deus para o homem. E qual foi? Deus, o Deus Criador, o grande Senhor Deus, soberano, ele diz para Adão, ele diz o que ele está dizendo lá? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Versículo 16 é algo positivo da parte de Deus. Deus está dizendo para o homem, olha, esse jardim criado, com toda a perfeição, dado por Deus, sendo o Criador, que beleza. Os rios que passavam, a beleza da criação de Deus, sem o mal. Deus está dizendo para o homem, olha, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar e dele cultivar, e Deus ordenou ao homem, coma livremente. Então, nós temos aqui algo positivo da parte de Deus. Pode comer. Pode comer. Muito bem. Isso foi o que Deus disse. Porém, quando nós chegamos no capítulo 3, quando já, de fato, há aquele relato da queda do homem, é algo surpreendente quando nós analisamos esses pontos aqui. Nós devemos chamar essa atenção. Deus, ele não fez um robô automático. Não, Deus deu a capacidade mental para o homem de raciocínio, de escolha, de livre arbítrio. Deus deu para o homem escolher o que ele queria. O relacionamento que Deus tinha com o homem lá no jardim, algo que nós não conseguimos nem descrever, o relacionamento de Deus, o grande Deus criador, soberano, com a sua criatura. Relacionamento na viração do dia, Deus relacionava com eles lá, comunicava, Deus conversava. E Deus já tinha dito, olha, coma. Como ele diz mais uma vez, vamos voltar ali. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. E no versículo 17, ele separa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele falou, olha, do que está no jardim vocês podem comer. Apenas dessa vocês não vão comer. Então Deus estabelece um limite. Come de tudo, mas ele sendo soberano e criador, ele tem o direito de dizer o que ele disse. Dessa aqui vocês não vão comer. Muito bem. Nós chegamos no capítulo 3 e nós vemos então um diálogo, uma comunicação de Eva com uma serpente. Prezados, o que nós devemos chamar a nossa atenção nessa noite? Gostaríamos, assim, com muita franqueza, com muito carinho e com muita oração, chegar até o coração de vocês, dizendo o seguinte, Eva, ela está comunicando com uma serpente. Ela está dialogando com algo que, de fato, estranho. Já sabia, de fato, da comunicação de Deus. Eu vou poder comer de tudo, menos desta árvore estabelecida por Deus. A serpente, ela chega. E a primeira coisa que Satanás, naquela serpente, diz para Eva, olha só o que ele diz, no capítulo 3, na parte B do versículo 1. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só o que a serpente está dizendo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Obrigado, irmão, por ter colocado nessa tradução. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que Satanás coloca no coração de Eva aqui? Ele está colocando uma dúvida do caráter de Deus.
Aquele Deus que se relacionava com o casal, que proporcionava uma si perfeita no jardim. Esse, agora, Satanás, naquela serpente, ele está colocando dúvida. E ele colocou dúvida no coração de Eva. Se nós lemos nos versículo 4, ele está dizendo aqui, olha, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Se inicialmente ele coloca dúvida, agora ele coloca incredulidade. Incredulidade. Olha, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que ele disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Então, fez Eva ficar com sua mente confusa aqui. Ela duvida. E coloca incredulidade no coração dela quando ele está dizendo aqui, olha, certamente não morrerão. Vocês não vão morrer. Não vão morrer. E outra coisa que nós temos nesse versículo 4, que deve chamar-nos a atenção, que nesse versículo 4, aqui, Satanás diz o seguinte, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que Satanás está fazendo aqui? Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele está tirando o limite entre Criador e criatura. Já pensou nisso? Prezados, é algo tão sério que a ordem dada tinha sido do soberano Deus, do Criador. Satanás, de uma forma sorrateira, ele vem colocando dúvida no coração de Eva, ele vem colocando incredulidade no coração de Eva, e ele vem tirando aquele limite que Deus estabeleceu. Vocês comem de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou um limite. Ele tem direito para isso, porque ele é o Criador, o sustentador do universo, aquele que, pela palavra do seu poder, ele pode criar os reinos, animal, vegetal, mineral, e com as suas mãos, ele nos forma do pó da terra, colocando-nos a inteligência, a capacidade de pensar, de escolha. Dúvida, incredulidade, e ele tira o limite entre Criador e criatura. E sabe, quando nós pensamos que ele tira, então, essa barreira, o que acontece é que Eva, de fato, ela deu ouvido. Ela pega do fruto, ela come. Ela dá para o seu marido também tem a mesma culpa da sua esposa, que ele comeu sabendo de todas as coisas, de todas as consequências, ele sabia. Agora, o que nós podemos observar é que entra o mal, e aqui nós temos a queda, porque a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido. E ele comeu também. E ele comeu também. O pecado entrou. A morte entrou. O mal, então, está agora estabelecido na vida do homem. E hoje, em 4 de 2021, nós ouvimos e vemos tantas informações terríveis que nos deixam tristeza. Nos deixam, muitas vezes, muito triste. Resultado do mal, resultado da queda. Então, o que acontece é que o mal entrando, nós observamos que o mal, ele em si, ele não tem substância. O mal precisa de algo de ação. Exemplo.
por Deus. O sexo criado por Deus. Nós observamos que o inimigo Satanás, ele tem entrado de tal forma que ele pega aquilo que foi criado por Deus, vamos pensar os alimentos, e faz uma pessoa pecar pela gula, pelo descontrole, pela falta de equilíbrio. E a pessoa envereda por um estado, e por isso nós temos a glutonaria. Só apenas dando um exemplo pequeno, para nós entendermos. Deus também criou, de fato, o homem, e ele coloca, de fato, a questão do relacionamento sexual entre marido e esposa. Satanás, ele pega aquilo que foi criado por Deus e ele torce totalmente, para que os jovens vivem na fornicação, para que os adolescentes hoje tenham, de fato, uma experiência sexual completamente fora do padrão. Ele ataca aqueles que já são casados, para que eles sejam infiéis aos seus cônjuges. Algo da criação, algo feito por Deus, onde o inimigo ele torce. Onde o inimigo, de fato, o mal já é formado no coração da criança, mesmo no ventre da sua mãe. O salmista podia considerar isso. Ele podia reconhecer isso, que ele foi formado em pecado. Prezados, o que nós podemos entender que o mal entrou no mundo através do pecado dos nossos primeiros pais, e vemos então a questão atrapalhando a questão física, a questão moral, a questão social da humanidade. E isso causa para nós grande espanto quando nós começamos a pensar nisso. Por que nós estamos vivendo como estamos nesses últimos tempos? Parece que numa velocidade tão grande, porque resultado da queda do homem. O Senhor não fez o homem para sofrer dessa forma? Não. Isto tudo é o resultado da queda. Interessante que o pecado ele afetou toda a criação. O pecado do homem entrando aqui afetou tudo. Nós temos hoje os cardos e abrolhos para o nosso entendimento, os espinhos hoje, resultado do pecado, do homem, do nosso pecado. E sabe, quando nós trazemos isso para nós, consideramos de fato que nós somos pessoas que devemos de fato entender que nós temos aquela tendência ruim, aquela tendência para o mal, para ir para cada vez mais longe de Deus, afastando-se dele totalmente. No versículo 7 de capítulo 3 de Gênesis, nós lemos que os dois se abriram os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. O que significa isso aqui? Nós sabemos o que é uma nudez, né? Nós sabemos o que é uma nudez. Antes disso, eles não estavam assim, com esse entendimento dessa forma, com essa percepção, não. Agora eles estão percebendo que eles estão nus. Eles não estão mais inocentes como crianças. Eles já têm malícias. Os seus corações agora já, de fato, têm um outro pensamento. E sabe, vamos chamar isso para nós. Não mais inocente como crianças. Nós não somos como pessoas inocentes, somos. Pensando nos adultos que estão aqui conectados, talvez crianças que estão conectados também, que já têm entendimento de saber o que é bom e o que não é bom. Sabe, prezados? A palavra de Deus chama a nossa atenção que esse casal aqui, o primeiro casal, eles não mais, eles estão agora pensando que agora
a situação deles, que eles estão agora como que, não como mais crianças, agora eles estão sabendo dessas coisas e estão fluindo nos seus pensamentos coisas diferentes que outrora não acontecia. E agora estão acontecendo, está acontecendo. A percepção entre si, a vergonha um do outro, e eles correm, eles fazem, de fato, roupa de folhas, coisas ridículas, fazendo folhas, roupa de folhas. Que durabilidade que tem isso? Nada, não tem durabilidade, nada. Interessante que esse foi o resultado da queda. E hoje, às vezes nós olhamos nas nossas cidades, no meio das famílias, e nós vemos tanta tristeza. Mas teve um ponto de partida. O ponto de partida foi a queda do homem. Foi a queda. Agora, quando nós analisamos a nossa vida, trazendo isso para a luz da palavra de Deus, na nossa vida individual, será que nós concordamos com o que Deus diz? Que tem a queda no homem? Será que nós concordamos que Deus, de fato, ele estabelece um limite? Deus, de fato, coloca ali, de fato, uma maneira para que o homem pudesse respeitar, o homem não respeitou. Será que nós pensamos nisso? Será que nós consideramos isso? Olhando a nossa vida, nós nos enxergamos que nós temos desviado da verdade, nós temos feito a vontade do nosso pensamento, que muitas vezes, até mesmo a vontade do nosso coração, que a palavra de Deus diz que é desesperadamente corrupto. Já que nós temos concordado isso, sabe? O apóstolo Paulo, ele escrevendo para as igrejas em Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte: para que cale toda a boca. Para que cale toda a boca. E as pessoas, de fato, concordam com o que Deus estava dizendo. Muitas vezes nós usamos a nossa boca para questionar. Ah, mas o vizinho é mais pecador do que eu. Ah, mas o fulano, eu não vivo uma vida tão errada, né? Eu não vivo uma vida tão suja como o meu parente, como o meu vizinho, como aqueles que estão lá em Brasília, assim por diante, né? Eu não sou tão assim. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos tão limpos, mas a palavra de Deus está dizendo para nós que nós também somos resultado da queda. Somos resultado da queda do homem. E por isso, nós temos as nossas enfermidades, resultado da queda. Temos. Resultado da queda. Sabe de uma coisa? Quando nós analisamos a pessoa do Senhor Jesus, que nós vamos falar agora, o Senhor Jesus, no seu ministério, onde é contado por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, fora as cartas que nós temos no Novo Testamento, os 4 evangelistas, relatando os pormenores da vida do Senhor Jesus, mostra que ele estava com fome, mostra que ele estava com sede, mostra que, de fato, o Senhor Jesus estava cansado à beira do poço, mostra que ele chorou na morte de Lázaro. Mas em nenhum dos evangelistas nós encontramos que o Senhor Jesus estava com uma dor de cabeça, ou ele estava com um problema no estômago, ou a sua perna ou o seu pé estava doendo, com respeito a uma dor, a uma infecção, coisa parecida. Nunca! Sabe por quê? Porque ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Ele encarnou. O Espírito Santo concebeu Maria, em Maria, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós, homens e mulheres que estamos aqui conectados, quantas vezes nós já tomamos um placebo aí, né? Um dipirona, um paracetamol, coisa parecida, né? Um remédio, um vermífugo. Isso já aconteceu conosco, de nós termos que, às vezes, ir a um pronto-socorro, ou uma dor disso ou daquilo. Resultado da queda, resultado da queda, resultado da queda. Por isso nós precisamos das farmácias, por isso nós precisamos dos hospitais, e, por fim, os nossos familiares precisam de um funeral,
para o nosso corpo. Resultado da queda. O Senhor não fez isso. Aconteceu tudo isso porque o casal deu ouvido a uma serpente que estava ali, Satanás, onde colocou dúvida, colocou incredulidade e tirou o limite entre Criador e criatura. Esse foi o resultado. Agora nós vemos a misericórdia de Deus. A grande misericórdia de Deus. Não tratando o homem, Adão e Eva, sua esposa, como eles mereciam, misericórdia. Resultado disso é misericórdia. Deus, ele pega a pele. Deus pega a pele de um animal e faz roupa para o casal. Isso nós devemos pensar. Isso fala profundamente. O que o casal tinha feito de uma forma ridícula, roupa de plantas, de folhas para eles, inapropriado. Deus, ele faz vestimenta de pele. E para você usar a pele para fazer roupas, né? Precisa de um animal. Precisa que um animal seja morto. Um inocente está morrendo por causa de culpados. E por isso nós temos, então, a palavra de Deus chamando-nos a atenção para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viria lá na frente. Aqui nós temos o Senhor Jesus, de uma forma figurada, apresentando para nós, onde um animal foi morto, para poder dar vestimenta para aquele casal culpado. Sabe, prezados? O que nós podemos pensar nesta noite é que um dia foi falado acerca do Senhor Jesus em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Os israelitas, apenas um parênteses aqui, os israelitas, por causa do pecado deles, eles tinham que pegar um animal, eles tinham que, de fato, sacrificar aquele animal sem defeito, né? Isso era a Páscoa para nós, nós temos a primeira Páscoa, no que diz respeito a isso. O povo sofrendo nas mãos ali do grande faraó, sofrendo, trabalhando sem receber, como escravos, obrigado a trabalhar no Egito sem receber, sofrendo, apanhando. E Deus envia um libertador, Moisés. E a ordem de Deus para Moisés: fala para o povo pegar um animal sem defeito. Não é um animal machucado. Eles observam aquele animal e eles vão matar aquele animal. Vai pegar o sangue daquele animal e vai passar na verga da porta. Aqui no Amazonas chama aduela. Vai passar em cima da porta. O sangue vai ser passado lá com um tipo de esponja. E sabe, prezado? Aquele sangue figurava a pessoa do Senhor Jesus. E um dia, nas ruelas de Jerusalém, está passando um carregando a sua cruz. Senhor Jesus, já tendo sido açoitado, já tendo sido maltratado. Ele carrega a cruz. Não era um pedaço de cruz de compensado, não, era uma cruz de madeira. Era uma cruz de madeira. Uma cruz de madeira que alguém pensa assim, essa cruz podia ser qualquer coisa. Não, era uma cruz onde eles usavam para ser crucificada a própria pessoa que estava carregando. Uma cruz capaz de segurar o corpo de um adulto. Então, é uma madeira pesada. O Senhor Jesus está carregando aquela cruz. E sabe de uma coisa? O que nós temos nos escritos da palavra de Deus, que ele é cravado naquela cruz, suas mãos e seus pés. Depois dele entregar o seu espírito, a palavra de Deus diz que vem um dos soldados e fura o seu lado com uma lança, onde sai sangue e água. Depois dele já ter se entregado, depois dele já estar morto, alguém vem e ainda enfia uma lança no seu lado, onde sai sangue e água. Ele está derramando sangue por causa de pessoas culpadas.
para que hoje, se alguém ouve a voz do Senhor, se alguém hoje, de fato, atenta para que nós somos caídos, nós temos e somos resultado da queda, mas se nós enxergamos naquele cordeiro, naquele que viveu aqui entre os homens, sendo observado, morreu sem nenhuma culpa, onde alguém podia dizer verdadeiramente esse homem era justo, se nós acreditarmos nisso sem reserva, dar todo o valor nessa verdade, sem nenhuma dúvida, ele diz o seguinte: ele nos salva. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi colocado no túmulo. Vemos as preparações antes, seu corpo sendo embalsamado por José de Arimateia e Nicodemos. Aproximadamente 30 quilos de produto de especiarias foi colocado no seu corpo, enrolado num lençol fino de linho. Primeiro dia, ele já está lá no túmulo. O túmulo foi selado, foi lacrado, e foi colocado ainda guarda, vigias. Segundo dia, do mesmo jeito. Na madrugada do terceiro dia, aquele que se entregou por causa de pessoas caídas que somos nós, ele voltou a viver, mostrando provas da sua ressurreição para discípulos, para mulheres, para pessoas que estavam viajando. Uma ocasião para 500 pessoas de uma só vez, 500 pessoas. Alguns podem pensar na ressurreição, isso pode ter sido alguém que estava com um surto psicótico, que ficou um pouco assustado com os acontecimentos anteriores e pensou que esse homem voltou a viver. Mas não foi questão de uma pessoa que podia dizer isso. Não foram 10 pessoas. Não foram um auditório com 100 pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que havia, num só lugar, 500 pessoas de uma só vez. E muitos ainda estavam vivos quando o apóstolo está escrevendo aos Coríntios. Vitória. Vitória. Ele voltou a viver. Sabe para quê? Para poder dar vida para aqueles que estão na situação da queda. Para aqueles que de fato reconhecem de fato a sua situação de perdição. Para aqueles que entendam que esse mundo está correndo desesperadamente como uma ladeira baixa para a condenação eterna. Ele está oferecendo hoje, nesse dia 4 de abril de 2021, a vida. Ele está oferecendo a vida. Porque a morte entrou por causa da queda do homem, dando ouvido à dúvida, à incredulidade e à barreira que foi tirada. Mas a misericórdia do Senhor tão grande, o seu amor tão profundo, está oferecendo para nós hoje salvação e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Perecer é a mesma coisa que sofrer. Para que não pereça. Para que não pereça. Você tem a segurança que você não vai perecer, que você não vai sofrer? Você tem essa segurança? Ele está te oferecendo hoje. Nessa reunião aqui virtual com os irmãos de São Joaquim da Barra, ele está oferecendo hoje a vida eterna. Não é morte, é vida eterna. Para aqueles que reconhecem, de fato, eu sou resultado da queda do homem. Em mim não existe bem nenhum. Eu corro desesperadamente para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas o Senhor está oferecendo a vida. Considere com carinho hoje, nesta noite. Considere. Quem sabe esse domingo de Páscoa pode ser um domingo marcante na sua vida, onde você vai pensar, bom, o casal deu ouvido a uma serpente. E hoje eu estou do jeito que eu estou, pecador, com medo, vivendo na insegurança, vivendo no desespero. Mas hoje eu reconheço o grande amor do Senhor Jesus por mim, me dando e me oferecendo a vida, e eu quero. Receba.
Confesse seus pecados ao Senhor. Senhor, eu sou um perdido ou eu sou uma perdida, condenado longe de ti. Mas eu reconheço que o Senhor Jesus morreu por mim e eu te aceito. Eu creio de todo o meu coração. Creia. Você, de fato, terá a vida. Ele diz para nós, em João, capítulo 6, pelo menos 2 vezes, eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Sabe? A qualquer momento. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, dia 4 de abril de 2021, às 19h56, aí em Brasília, no horário de Brasília, né, quase 8 horas da noite. Essa oportunidade ela pode acabar a qualquer momento. Porque as escrituras que nós estamos lendo hoje, que mostra para nós esse resultado da queda, mas mostra o grande amor nos oferecendo na pessoa de Cristo, isso pode acabar com o arrebatamento dos salvos, daqueles que creram. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser algo tão rápido, onde o mundo não vai ter mais a oportunidade de poder ouvir do Salvador aqueles que estão ouvindo hoje. Num abrir e fechar de olhos, as pessoas vão observar um sumiço de muitos. O que está acontecendo? Cadê o fulano? Desapareceu. Notícias em todas as internets e mídias aí, informando a mesma coisa, desaparecimento no mundo. De que está acontecendo? Esse povo de Deus que creu no Cordeiro de Deus, que não deu ouvido à serpente, não deu ouvido do sussurro do inimigo no seu coração, dizendo, deixa isso para lá, mas acreditou de verdade, tomou posse da vida eterna em Cristo Jesus, foi embora. Foi embora. Se você, de fato, negligenciar, se você tratar com irresponsabilidade esse assunto, vai ser terrível quando a oportunidade passar. Creia. Lembre-se do grande amor do Senhor hoje, no dia de hoje, oferecendo salvação e vida eterna. Que Ele, nessa noite, abençoe sua palavra em nossos corações.